Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem e prosseguindo sempre com vocês nesse objetivo cada vez mais desejado de nós aprofundarmos a nossa visão daquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento. Hoje eu vou falar uma passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus falava com Nicodemos. Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era um dos maiorais dentro do Sinédrio, provavelmente ele tivesse até o título de príncipe, e ele então conversou com Jesus perguntando. Então ele faz a seguinte pergunta, ele diz assim, Rabi, bem sabemos que és mestre, ou seja, ele estava dentro de uma condição, ele se colocou numa condição abaixo de Jesus, porque ele também era mestre da lei, mas ele chama Jesus de mestre, e que vinha diretamente, né, de Deus, ou seja, ele vinha de uma hierarquia muito maior. Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. E então ele falava, se não tivesse essa divindade habitando nele, ele não faria esses sinais. Então quando Jesus começa a conversar com Nicodemos, a passagem que nós temos aqui, né, no capítulo 3 de João, ela é bem sucinta. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. E aí, esse assunto devia estar já engatilhado, eles já estavam fazendo uma tratativa de um assunto muito importante. Então, Jesus vai conversar com ele a respeito daquilo que ele estava, vamos dizer assim, em dúvida, ou então queria saber um pouquinho mais. E Jesus responde para ele assim, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí nós vamos entendendo e deduzindo que Jesus e Nicodemos, eles estavam falando a respeito de um outro reino, não do nosso, porque nós também aqui, a terra é um reino. É uma das casas, né, ou uma das moradas do Pai, um dos reinos do Pai. Há muitas pessoas que equivocadamente acreditam que a Terra seja o pior lugar que existe. Não, a Terra é uma escola. E toda escola é bendita, toda escola tem que ser respeitada, toda escola tem que ser venerada por aqueles que estão fazendo uso num aprendizado contínuo, que deve ser levado muito a sério. Mas chegaremos lá mais cedo ou mais tarde. Então, quando Jesus responde isso para Nicodemos, era claro que eles estavam já num assunto muito profundo, porque do nada Jesus não ia virar para ele e falar, olha, na verdade eu te digo que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí ele responde, logicamente, uma coisa assim, vamos dizer assim, bem infantil. Daí ele diz, mas como eu, sendo um homem velho, porventura eu vou poder entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus falou, olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Ou seja, esse assunto era um assunto que estava vindo ali com os dois já há muito tempo. E essa passagem é uma das passagens que mais eu acho esclarecedora de Jesus, embora incompleta, porque o que foi registrado foi o assunto de uma altura para outra, para diante. E muitos acreditam que nascer, como Jesus aqui, né, que é necessário nascer da água e do Espírito, é uma coisa assim que nós vamos ver neste vídeo. Porém, antes eu peço que vocês deixem o like, façam o comentário, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque mais pessoas
precisam ter esse conhecimento, e é através dos likes e comentários e compartilhamentos é que o vídeo vai ser distribuído a mais pessoas. Isso é a plataforma, é uma prática da plataforma que eu estou me comunicando com vocês, que é o YouTube. Então, eu sou uma pessoa reencarnacionista, eu acredito na reencarnação. Não acreditava até quase 38 anos atrás, não acreditava, mas há 38 anos passados eu passei a acreditar por vários episódios, por coisas que aconteceram comigo espontaneamente, então não tinha outra alternativa senão entender melhor o princípio da reencarnação. A reencarnação não é aceita dentro da Igreja Católica e Protestante. Também o Islã parece-me que também não aceita a reencarnação. É o contrário, já o budismo, uma parte do judaísmo, uma parcela do judaísmo aceita, e evidentemente que os espiritualistas, os espíritas também aceitam. Mas vamos lá, né? Dentro daquilo que nós vamos, ou pelo menos que eu pesquisei e que eu trabalhei em mim mesmo, né? A reencarnação é um princípio universal, não é algo setorizado, digamos assim, é só aqui entre os seres humanos da Terra que vai existir. Não, ele é universal e não há, né, como dizer o contrário. Não tem como, embora, como eu falei, a Igreja Romana, que é a católica e as igrejas advindas da Reforma Protestante, eles se neguem a ver a reencarnação, que era mantida naturalmente dentro dos ensinamentos, inclusive dentro do Antigo Testamento e também, evidentemente, dentro do Novo Testamento, como nós veremos em alguns episódios, né? Em algumas passagens. E desculpem, a reencarnação, ela foi banida através de um concílio que foi pedido, foi dirigido, né, pelo imperador Justiniano no ano de 553. Então, até lá era natural, a reencarnação era uma coisa, fazia parte de tudo. E era aceita, inclusive, pela Igreja Romana. E quando chegou o Segundo Concílio de Constantinopla, que foi idealizado pelo imperador Justiniano, aí foi banido, né? A igreja, mesmo a católica, não sei a protestante, mas não se opunha de forma alguma à reencarnação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, também davam até pleno suporte à sua existência. No entanto, por questões pessoais, né, foi proibida e escamoteada por esse imperador Justiniano, por conta da sua esposa, que se chamava Teodora. E a coisa ficou tão assim, proibida, porque é uma questão pessoal que eu vou falar agora, né? Que quem ousasse falar que acreditava em reencarnação era punido com a morte. Então, isso que está dentro desse concílio, né, de Constantinopla, no Segundo Concílio. Então, houve a condenação nesse concílio da pré-existência do espírito. Ou seja, a partir do nascimento é que começava a contar, e chegando lá num determinado momento em que aquele ser, logicamente, vinha a morrer, dali acabava e acabou, né? E então, eles começaram, a igreja começou a promover o banimento, então, da reencarnação.
E nós sabemos, né, que a alma, ou espírito, ele existe antes do nascimento. Então, aquele que está nascendo é um espírito pré-existente, ou seja, já existia antes. E se nós formos procurar lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, ali tem uma passagem onde fala que ele já era conhecido muito antes do seu próprio nascimento. Moisés também. Moisés tem uma lá no Êxodos, tem uma passagem, ou números, não me recordo qual o número, que também, qual livro, desculpe, que também é colocado que Moisés já era de muito tempo. Ele já estava mesmo sendo, vamos dizer assim, treinado para uma grande missão. Mas voltando a falar aqui, então, dessa passagem no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3. E há um conjunto de motivos que levou ao banimento da reencarnação. Então, vamos ver, né? Qual foi o principal? A imperatriz Teodora, que era a esposa do imperador Justiniano, ela havia sido uma cortesã. Trabalhava um trabalho meio que sempre existiu. E ela, além de ser uma cortesã, era aquela que levava alegria para a corte, para todo mundo ali, para os homens, né? Então, ela também era extremamente cruel e manipuladora. Era também mesquinha e, principalmente, ela era, vamos dizer assim, racista. Ela não gostava de pessoas que serviam. Então, ela era racista. E ela pressionou, então, tanto o seu marido a suprimir a reencarnação dos dogmas da igreja, porque ela achava assim, se existir realmente outras encarnações, porque vida é só uma, outras encarnações, se eu tiver que retornar numa próxima reencarnação, eu vou encontrar todas as pessoas que eu fiz mal, todas as pessoas que eu maltratei ou até mandei matar. E isso deixava ela extremamente desconfortável diante dessa lei natural. Então ela forçou o marido a tirar a reencarnação dos dogmas, né, da Igreja Romana. E também tinha um outro problema. Era político, né? Porque, segundo a visão do imperador, era muito melhor, ou então, né, de todos aqueles que faziam a política alavancada pelo imperador, eles acreditavam que a crença em uma única maneira de ver, né? Por exemplo, o inferno, as penas eternas, o inferno, seria muito mais eficaz para a conversão de novos fiéis, porque a ideia da reencarnação ia ficar assim meio estranho, né? Porque na próxima, então, eu vou realizar alguma coisa. Na próxima vez eu acerto, na próxima vez. Então acharam melhor, né? Uma questão política mesmo, porque era mais domínio, era mais controle e era mais fácil de governar. Porque se não fosse bonzinho, ia para o inferno. E esse passeio para o inferno, ele era eterno. Não tinha como sair de lá. Uma vez no inferno pela eternidade. Uma vez no paraíso, aí sim, existia assim, uma série de fatores, de exigências, para que o ser humano realmente tivesse direito de entrar no céu. E como eu já falei, o planeta Terra já está no céu. Então, eles criaram uma tradição baseado numa versão
vamos dizer assim, mitológica, né? Onde eles foram buscar o Hades e o Olimpo, né? Correspondendo ao céu e ao inferno, respectivamente. Então, o Hades era um lugar ruim, era o lugar onde os espíritos desobedientes, aqueles que não foram adequados dentro da visão da igreja, então eles eram mandados para o Hades. E aqueles que receberam o bônus, que foram supostamente bonzinhos, eles iam para o Olimpo. Bom, o Hades, ele é uma palavra, se não me falha a memória, é a palavra grega, que significa no mundo inferior, ou submundo. Vem sim da mitologia grega. E é a terra dos mortos, é para lá que todos os que morrem vão, aqueles que estão com, vamos dizer assim, devendo, né? Devendo para os preceitos, né, dentro da igreja romana. Nesse local, então, os espíritos passariam por um julgamento e aí também haveria uma outra sentença, né? E essa sentença, então, seria aí mais específica, que daí ia colocar 3 regiões distintas, né? Tártaros, Campos Elíseos e Campos de Asfódelos. Então, era esses os 3 lugares, né? Então, no momento da morte, o espírito era separado do corpo, tomando a forma da pessoa e era transportado, então, para o Hades, que era um lugar, né, que, segundo a mitologia, estava além dos oceanos, nas profundezas dos oceanos, ou seja, estava num lugar longe, né? Ou então poderia também estar nas profundezas da terra, por isso que o inferno criou aquela ideia de profundidade para baixo da terra. Então era considerado a contrapartida escura, né, do brilho do Monte Olimpo, onde era tudo brilhante, onde era tudo muito lindo. E ali, então, era onde ficavam os deuses. O Monte Olimpo era onde aqueles que tinham recebido, né, o galardão de ir para o céu, então eles iam para o Monte Olimpo. E aí era muito bom, então era muito preferível, né, viver lá no Monte Olimpo do que no Hades. E aí aparece um outro lugar que se chama Tártaro, né, que era um grande poço. E antigamente, segundo a lenda, era a prisão dos titãs, ou seja, a prisão dos gigantes, dos grandes. Então era um calabouço que aprisionavam os espíritos que fossem amaldiçoados. E os Campos Elíseos, né, tinha um governador chamado Radamonto, onde viviam as almas dos homens virtuosos. Então, esses Campos Elíseos, né, eram os iniciados nos mistérios que o homem ainda não conseguia desvendar. E aí, esse lugar, ele era uma delícia viver. E aí, aquele outro lugar ainda, com um nome mais complicado, ele era a Ilha dos Afortunados, onde viviam também os grandes heróis que eram conduzidos lá depois que morriam. Bom, então nós fizemos toda uma miscelânea, digo nós assim, porque nós passamos por um ensinamento dentro, seja do protestantismo ou do catolicismo, que você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e viu aqui que essas ideias saíram dessa mitologia. Então, nós tivemos uma conceituação muito errada.
E isso, quando o ser humano ele não tem o direcionamento, a visão ampliada, ele larga a mão. E isso a gente pode perceber, assim, desde a da tenra idade. Se você coloca um problema para uma criança resolver e ela não consegue, ela desanima, ela deixa. E se nós percebermos, quando nós vamos amadurecendo, entrando na nossa maturidade, nós também tendemos a fazer exatamente isso. Abandonamos. Por quê? Primeiro, o que não tem remédio, remediado está. E esse adágio, a gente coloca ele sempre em prática quando nós não conseguimos deslindar algum problema. E isso criou, então, um impasse muito grande no nosso desenvolvimento espiritual e até moral. Porque se eu vou morrer uma vida só, né? Vamos dizer assim, dentro do conceito. Tem lá do zero, hoje até os 80, 90 anos, se só tem essa daí, depois eu vou para o céu, para o inferno, por que eu vou ter um apuro nas minhas ações, um apuro naquilo que eu vou praticar, enquanto filho do Criador? Eu não preciso, primeiro porque eu já faço uma ideia assim que Deus virou a cara comigo, porque afinal de contas eu de santo não tenho nada. E não adianta eu ir a uma igreja, eu ir a um culto e depois não praticar absolutamente nada. E isso é um dos objetivos muito grande do meu canal. É fazer com que nós possamos entender que não é só falar, nós temos que realizar, nós temos que melhorar. E para melhorar, nós temos que nos entender. Então, essa é a nossa trajetória. Então, no próximo episódio, eu vou continuar falando sobre a conversa de Jesus e Nicodemos. E é surpreendente. É mais profundo do que uma simples leitura assim, um correr de olhos. É bem profundo. Então, eu agradeço a vocês. Novamente, peço para vocês compartilharem, deixarem seu joinha. E nos veremos, então, na próxima semana. Desejo a todos uma semana iluminada, uma semana de luz. E que possamos sempre caminharmos juntos nessa estrada de aprendizado deixado pelo nosso Mestre Jesus. Até lá, um grande beijo, nos vemos mais.